Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Olha aí, melhorou um pouquinho, mas é benção. Quero agradecer a Deus por esse momento. Tanto eu como a irmã Bruna, como a Eloá, também já agradece a nossa filhinha. Está ali só na escuta, chutando, cabeceando já, uma benção. Para mim, ou para nós, é motivo de satisfação, de honra estar aqui com vocês, recebendo essa honra de ministrar, de trazer um estudo junto com vocês, para a gente poder aprender um pouquinho mais, sem palavras, né? As mais belas palavras não seriam suficientes para expressar o que a gente sente nesse momento, de coração. Não é um clichê de pregador, não, mas muito feliz. Não sei se minhas pernas estão igual um bambu, tremendo, mas é assim mesmo. Peço oração aos irmãos para que dê tudo certo, certo? Como diz o estudo em Gálatas, né? No dia 18, 19 e 20, a gente vai estar trazendo aqui um estudo. Em algum lugar dessa tela tem um botão Saiba Mais, você aperta, ou então arrasta para cima e te vejo do outro lado. Brincadeira. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada. No YouTube é direto assim, né? Você está assistindo um vídeo, de repente corta. Aparece alguém apresentando um curso. Você às vezes está no louvor, está adorando e de repente uma propaganda. Um arrasta para cima, um arrasta para o lado. Mas é assim mesmo. Gálatas capítulo de número 2. Eu quero ler o verso de número 16 até o verso de número 21. E o breve estudo do capítulo 1 e 2, eu entendo que esses versículos aqui são centrais dentro da porção que Paulo usa do seu argumento, do seu desenvolvimento. Gálatas capítulo 2, versículo 16, até o verso de número 21. E em seguida eu queria que você abrisse em Tiago capítulo 2, versículo de número 21 ao 24. Vou repetir. Gálatas, capítulo de número 2, verso 16 ao 21. E Tiago, capítulo de número 2, verso 21 ao 24. Para a gente tentar fazer uma comparação. Tiago, capítulo 2, versículo 21 ao 24. Mas primeiro, Gálatas, capítulo 2, verso de número 16 ao 21. Todos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Diz assim o texto santo: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão ou debalde. Tiago, capítulo 2, verso de número 21 ao 24. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem
é justificado pelas obras e não somente pela fé. Olha que interessante. Temos aqui uma aparente contradição bíblica, né? E a pergunta é: como resolver esse tipo de texto, né? Esse tipo de problema apresentado pela própria Escritura? Rapidamente eu quero fazer um resumo devido às horas que já se avançam, não é isso? Tentarei ser breve ao máximo, porém algumas notas é necessário antes de entrarmos em Gálatas capítulo 1 e o capítulo 2 propriamente dito. O tema dessa ministração, desse estudo, eu coloquei como nomismo da aliança e o verdadeiro evangelho. Amém? Nomismo da aliança e o verdadeiro evangelho. Pois bem, a carta de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, toda a igreja já ouviu e já viu na escola dominical, nas doutrinas, acerca do seu contexto prático, acerca das suas lições práticas que ela nos traz e que nos motiva a aplicar na nossa vida. Todos nós sabemos de cor salteado que a carta aos Gálatas trata da justificação pela fé e não pelas obras da lei, que a lei foi dada por Deus por intermédio de Moisés ao povo de Israel, e o povo na antiga aliança se baseava nos mandamentos da lei, nos estatutos, nas ordenanças, nos sacrifícios de paz, emulações, libações, oblações e por aí vai, os ons e ons que nós encontramos na lei. Todos nós sabemos disso de praxe. Aprendemos que com a reforma vinda de Lutero, houve um tempo em que, antes de Lutero trazer, propriamente dizendo, essa revolução, que ficou mais conhecido porque ele foi aquele que mais intensificou a mesma, houve os pré-reformados, né, os pré-reformadores, mas ele foi o progenitor de outros níveis, né, onde as suas 95 teses foram pregadas nas portas, nos umbrais, onde ele reivindicou e chamou a Igreja Católica Apostólica Romana para uma renovação, para rever os seus conceitos e vice-versa. Nós sabemos, através da reforma, que a Igreja Católica Apostólica Romana, naquela época, centralizava a leitura da Bíblia somente nos seus padres, nos bispos, nos papas, e a população não podia ter acesso à leitura da Bíblia, não era permitido, não era nem incentivado, até mesmo era lido em uma outra língua, lida no latim, uma tradução já do grego, chamada Vulgata, e por aí vai. Só que, dentro dessa reforma, dentro desse movimento ocidental, que a gente tem as nossas raízes no mesmo, alguma coisa aconteceu que nós perdemos de vista o contexto por completo dessa carta. Se eu disser a você, você pode até interpretar como uma grande ousadia da minha parte, até mesmo ficar desconfiado com a informação que eu vou te trazer nessa noite. Informação essa que diz que Lutero, ele não foi unânime na sua apresentação, na sua reivindicação, nas suas 95 teses. Eu quero, desde já, te dizer que ninguém nessa terra, nem Silas Malafaia, nem Paulo Júnior, ninguém que você conhece de um ministério muito grande, de um ministério que tem muito sucesso, louvado seja Deus por isso, não quero aqui levantar uma crítica a pessoas, mas eu quero te dizer e te alertar nessa noite que ninguém, nem o pastor Valtinho, nem o irmão Bruno que está com esse microfone na mão, tem unanimidade acerca das Escrituras. Ninguém está isento de falhar acerca de uma pregação, acerca de algum ensinamento. Todos nós somos capazes de errar, porque na maioria das vezes a nossa mentalidade funciona assim. Nós temos preconceitos, nós temos pressupostos e interpretamos as Escrituras conforme esses preconceitos e esses pressupostos. Quando gostamos de um líder A, nós temos a tendência a confiar nele. Isso é autoridade. Quem estuda sobre o Instagram sabe disso, que a audiência gera autoridade. Quanto maior o seu público, mais autoridade você tem, e a sua influência tem um poder de alcance maior. É mais ou menos assim também na área da teologia. Então nós temos na teologia a área liberal, aquela que não acredita 100% na inspiração das Escrituras, e nós temos a ala ortodoxa, na qual nós fazemos parte. A ortodoxa é aquela que crê que existe uma doutrina correta, X, uma verdade absoluta, e que toda a Escritura foi soprada, foi inspirada,
e que na sua essência, na sua mensagem, não há erros dentro da revelação de Deus. Aí você pode perguntar, mas irmão Bruno, o que tem a ver isso com a carta aos Gálatas? Vou chegar lá. Então, o que foi que aconteceu com a mentalidade de Lutero? Lutero tinha alguns preconceitos, primeiro, contra a nação de Israel. Poucas pessoas sabem disso, mas se você pesquisar no livro dele, chamado Mentiras dos Judeus, você verá, meu amigo, atrocidades escritas contra o povo de Israel. Diga-se de passagem que vale aqui salientar que a carta de Tiago, na qual eu li aqui, Lutero chegou a chamar de carta de palha. Aí você pode pensar, poxa, por que Lutero fez isso? É como eu te disse, ninguém é unânime, ninguém escapa de estar suscetível a errar. Então Lutero, com seu preconceito sobre o povo de Israel, porque, segundo alguns textos, ele entendeu que a culpa da morte de Cristo era da nação judaica, criou-se dentro dele uma revolta. E essa revolta, essa mentalidade fez ele misturar com a sua ânsia de se libertar do pecado que ele não conseguia, do seu alto flagelo, das suas altas penitências, e ele não conseguia parar de pecar, a sua mente era totalmente atormentada. Então, lendo a carta aos Romanos, ele descobriu e pôde receber a libertação desse fardo, e ele então agora, muitos não percebem, não perceberam, mas ele começa a interpretar a carta aos Romanos com esse pressuposto, em que Paulo, da mesma forma como ele, buscava um preenchimento, buscava um alívio e não encontrava por meio do seu zelo da lei. Então ele começa a se comparar com essa mentalidade acerca de Paulo, e ele interpreta a carta de Romanos tendo a sua base fundamental, isso que eu acabei de dizer, de que o homem não consegue fazer nada para ser liberto do pecado, que somente a graça, por meio da fé, traz o alívio, a justificação e a salvação. Isso, em parte, é verdade? É claro que é, mas tem um grande problema. Porque a carta de Gálatas está interligada com Romanos, e ela, primariamente, não trata acerca 100% disso, por incrível que pareça. Então, quero compartilhar com você algumas ferramentas que são necessárias para a gente poder entender tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. E o que acontece? Paulo, ele usa um recurso da época chamado pardês. Pardês é um método de interpretação judaico que até mesmo Jesus usou no seu discurso para falar acerca das Escrituras. Exemplo disso, no seu Sermão do Monte, Jesus usa esse recurso chamado pardês, que é um acrônimo, é uma junção de 4 siglas, que por sua vez vem de 4 palavras. O primeiro é o entendimento literal acerca de um texto, é chamado de esparramado. É aquilo que você consegue entender assim que você lê. Exemplo, Jesus chorou, que está escrito no Evangelho de João. Você não interpreta de outra forma, a não ser que as lágrimas caíram do rosto, dos olhos de Jesus, e ele de fato chorou, que ele teve algo emocional, que ele teve uma comoção, por algum motivo ele expressou a sua emoção chorando. Segundo ponto, é chamado ponto de tipologia, ou até mesmo de sombras. Quem lembra da carta aos Hebreus? Nós entendemos a simbologia do Antigo Testamento graças à carta aos Hebreus, porque o autor conhecia o método pardês, então ele, usando esse método, ele identifica, descodifica o Antigo Testamento e aplica agora o Antigo na pessoa de Cristo, dizendo: ele é a expressa imagem da glória de Deus. O autor, quando diz isso, é fruto de uma profunda reflexão da glória visível que aparecia para Israel. Quem lembra, na travessia do Mar Vermelho, a Bíblia Sagrada tem esse registro, dizendo que o anjo do Senhor, ele vem para detrás do povo. Para o povo era luz, glória, proteção, mas para o inimigo do Egito que vinha atrás, era negritude terrível e assombro. E Deus mostra nas Escrituras que a glória dele ia adiante do povo, adiante de Moisés, muitas vezes de forma visível, como na coluna de fogo e na coluna de nuvem. Então, para ter um entendimento como esse, é necessário não só iluminação e inspiração, mas também um conhecimento sobre as suas faculdades mentais e culturais da época. Então, o autor aos Hebreus, ele usa esse método e aplica na pessoa de Jesus. O terceiro é a correlação de palavras. Todos aqui, acredito eu, todos os pregadores e obreiros, ainda que não saibam que tem esse nome, usam esse recurso de correlação de palavras, como eu fiz aqui. Lemos em um texto e depois a gente lê em outro e fazemos uma comparação
com as palavras idênticas, com seus significados e com seu sentido, para a gente determinar o contexto e então poder fazer uma aplicação. Outro ponto é o método alegórico, também no Pardês. E o outro ponto é o místico, que é o sod, no hebraico, que é o aspecto espiritual. É o que o texto está dizendo para você fazer em relação a Deus. É o posicionamento que Deus quer que você tenha diante dele. Quem lembra da pregação de João Batista? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vocês o reino de Deus. Qual é o sentido espiritual? É que a gente deve se arrepender dos nossos pecados, confessá-los, deixar a maldade, deixar a mentira, mas o significado etimológico da palavra arrependimento, que no grego é metanoia, significa simplesmente mudança de pensamento. Então, o que o autor faz, o profeta faz, é pegar aquilo que é esparramado, aquilo que é natural, aquilo que é claro, e ele infunde com um conceito espiritual recebido por revelação e inspiração do Espírito Santo e aplica na vida das pessoas. Isso é o significado místico e não supersticioso, mas místico no original da sua palavra é espiritual. Mas pregador, tudo isso para falar da carta aos Gálatas é justamente porque da mentalidade de Lutero para cá, todo esse contexto foi perdido, porque ele tinha aversão ao povo judeu. Tanto é que ele escreveu dizendo que esse povo merece morrer queimado, as suas sinagogas destruídas, as crianças mortas também com suas mães. Palavras de Lutero. Quando ele diz que a carta de Tiago é como palha, é porque Tiago escreve no contexto judaico, falando que a justificação dos homens é pelas obras da lei. E ele leu em Romanos que a justificação é pela fé. Então ele olhou essa aparente contradição e disse: a carta de Tiago não presta para nada. Só que palha naquele tempo de Lutero era um instrumento usado para limpar, meu amigo, o número 2. Você sabia disso? Então ele reduz a carta de Tiago a um papel higiênico do século 21. Nossa, mas Lutero foi capaz de dizer isso? Um outro fator que eu quero destacar com você, e te relembrar como eu disse no começo, a maioria das pessoas e dos líderes tendem a interpretar as Escrituras conforme a época em que eles estão inseridos, pela influência filosófica, pela influência sociológica, pela influência cultural do país, ou seja, há um perigo muito grande de estudar as Escrituras com um pré-conceito na mente. Então, antes de eu entrar na introdução de Gálatas, eu quero te dizer uma coisa. Toda forma de preconceito, ela é destrutiva. Toda forma de preconceito, ela não vem do reino de Deus. Toda forma de preconceito, ela vem da natureza caída do homem, ou então por instigação de Satanás. Porque o preconceito nos leva a um partido nos leva ao sectarismo, o sectarismo nos leva ao orgulho, o orgulho nos leva à soberba, e a soberba nos faz afrontar a Deus e querermos ser como Deus, e nos faz voltar ao jardim do Éden, lá na tentação da serpente, que diz: eu serei como Deus e vou comer esse fruto aqui, porque a serpente me abriu os olhos. Ela disse que Deus estava me escondendo alguma coisa, então eu quero ser como Ele, conhecendo o bem e o mal. Então, ser sectário é agir como uma serpente, é agir como uma cobra. E a palavra revelada de Deus para você nessa noite é essa: não haja como uma cobra, mas haja como uma águia, porque os filhos de Deus são comparados como uma águia: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, voarão bem alto, andarão em renovo. E quando ficarem cansados, vão subir na mais alta montanha, vão quebrar os seus bicos, quebrarem as suas garras, arrancarem as suas penas e esperar o tempo do renovo, que passa por um processo de adaptação às circunstâncias adversas. É essa mentalidade que Deus quer que a igreja tenha, de enxergar as coisas como elas são e não como a gente acha que elas devem ser. Aleluia! Alguém comigo, como diz aqui o Daniel? Não me deixe só, pelo amor de Deus. Então vamos aos Gálatas. Então todo esse método os apóstolos usaram, Jesus usou, e na introdução da carta aos Gálatas nós temos isso aqui. A carta aos Gálatas é uma defesa breve, porém poderosa do evangelho, como Paulo pregava, respondendo aos seus oponentes judaizantes, homens de ascendência judaica, convencidos de que para ser cristã, uma pessoa deveria não somente receber Cristo, mas também aceitar a circuncisão e observar a lei de Moisés, provavelmente
foi escrita na primeira viagem missionária de Paulo. É muito provável também que Paulo escreveu a carta pouco tempo depois do concílio em Jerusalém. Então, quero que você tenha em mente essa pergunta: mas a justificação é pela fé, sem as obras, como Paulo fala em Romanos, capítulo 4, capítulo 5, ou a salvação é pelas obras, como diz Tiago, capítulo 2? Quem está com a verdade? Pelo amor de Deus, eu quero entender. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Então vamos lá. Aqui fala sobre Atos capítulo 15. Quem lembra dessa eventualidade? Onde Pedro estava comendo com os gentios, junto com seu partido. Espera aí. Pedro, apóstolo, cheio do Espírito Santo, batizado tanto nas águas como revestido de poder. Pedro agora está de partido. Como assim é possível um homem que estava andando com Cristo e agora está de partido ainda? É como eu te disse, a mentalidade preconceituosa faz homens de Deus errarem. Olha só o processo de Deus ainda na vida de Pedro, e eu fico maravilhado porque Deus não tem pressa, como a gente está acostumado a ter. Jesus não tem síndrome do SPA, síndrome do pensamento acelerado. Jesus não tinha ansiedade, Jesus não tinha outras coisas mais aí com suas siglas, não tinha. E ele poderia ter curado Pedro disso ainda quando estava na terra, irmão Paulinho. Só que Jesus não faz. Agora lá vai Pedro, se senta e come com o seu bando, com o seu partido. Quando ele enxerga Tiago se aproximando, que também era líder da igreja, uma das colunas, ele, espera aí, vamos se levantando, levanta. Começou a sair de perto, dissimulando, fingindo. Conhece alguém assim? Que quando está com você é beleza, alegre, mas quando está com a outra amiguinha, com outro coleguinha, você passa, ela finge que não te vê. Por quê? Dissimulação, falsidade. Você fica com raiva, dizendo, misericórdia, fulaninha me decepcionou. Por que isso acontece? Preconceito, partido, semente da serpente. Lá vai Pedro, se dissimulando, mostrando o seu veneno. E o que foi que aconteceu? Paulo viu. Paulo, como é que é a história, Pedro? Tu está dissimulando na frente de todos. Tu está dissimulando, Pedro. Tu nem vive como judeu e quer obrigar os gentios a viver como judeu? Tu nem observa mais os sacrifícios, cara. Tu nem participa mais dos rituais de purificação. Tu nem é mais separatista e agora está querendo ser. Como é que é? Pedro todo errado. A Bíblia não diz a resposta de Pedro, mas Paulo em Gálatas capítulo 1 e 2 fala que repreendeu Pedro. O que eu sei é que Pedro aceita a correção. Primeiro sinal de maturidade na vida de Pedro. Ele poderia ser agora, ele era sectário, mas tinha uma coisa nele chamada maturidade. Ele reconhece que de fato errou e não há outra coisa a se fazer depois que se reconhece que erra, a não ser mudar a atitude. Não tem como enfeitar o peru. É somente mudar o comportamento. Aí Pedro muda o comportamento e aceita a correção. Aí Pedro, Tiago e João e os presbíteros da igreja, agora conversando com Paulo, entenderam que a Paulo foi dado o ministério da incircuncisão. E a Pedro e Tiago, o da circuncisão, o evangelho da circuncisão e evangelho da incircuncisão. Espera aí. Há quantos evangelhos, pelo amor de Deus? É por causa desse tipo de frases na Bíblia Sagrada que a teologia liberal se monta, fabrica livros, dá um curso e desvirtua um bocado de obreiro na nossa nação e no mundo. A Bíblia é bem clara, evangelho da circuncisão e evangelho da circuncisão ou vice-versa. Quantos evangelhos há, pelo amor de Deus? Só há um evangelho, mas nós temos que tomar atento para o contexto. Se não tivermos o senso místico, o contexto literal nos pregará uma peça, e a gente vai olhar para o adventismo do sétimo dia, na qual eu fiz parte um dia, e nós vamos bater continência e dizer, temos que guardar o sábado, porque está escrito na palavra, no 4º mandamento de Êxodo capítulo 20, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e ao 7º descansarás. O primeiro nível da escritura, os adventistas se apegam. Mas o segundo nível, o 3º e o 4º, eles esquecem. Então, temos esse problema para resolver. E Paulo,
ele recebe essa confirmação e vai para os gentios pregar o evangelho da incircuncisão. Sabe o que é que Paulo ganhou com isso, em atender ao propósito de Deus na vida dele? Paulo arrumou mais uma grande confusão. A maior confusão que você já viu na Bíblia Sagrada está em Paulo. Por quê? Porque agora, depois de Jesus, o que acontece? Era como que ele tivesse contra a lei de Moisés, contra o judaísmo, contra as suas raízes, pois acusaram Paulo disso. Paulo, você está pregando o evangelho diferente, você está pregando o evangelho mascarado, você está pecando. E tentaram pegar Paulo, peixe, bata, 5 quarentenas menos uma, pedrada vai, pedrada vem, era naufrágio, era açoite, era calúnia, falsos irmãos. Eu não sei como Paulo saiu vivo dali. Se não fosse a graça de Deus, diz assim: Paulo, a minha graça te basta, miserável, porque senão tu já tinha morrido. Paulo escreve aos Filipenses todo flagelado. Pensa numa roupa velha, cheia de furo, rasgada, maltrapilha. Era a situação da carne de Paulo. Naufrágio, não sei quantas vezes, ele vai descrevendo, meu amigo, a cena do terror. Traições. Homens que ele ajudou viraram as costas, amaram um presente século. Cara, você não tem ideia do que Paulo sofreu. Só que por dentro de Paulo, o espírito dele estava renovante, vigoroso. E ele escreve aos Gálatas, meu amigo, com uma maturidade excelente. Com uma maturidade excelente, dizendo, respondendo a 3 perguntas, respondendo a 3 acusações infâmias. A primeira, que não era um dos apóstolos originais, e não reflete a visão daqueles que conheceram pessoalmente a Jesus. A gente lê isso e às vezes acha normal, porque a gente é ocidental. Mas um oriental, meu amigo, se você chegar para um oriental, chegar para um árabe, chegar para um judeu e dizer assim: cara, tu não é judeu coisa nenhuma. Meu amigo, você está arrumando uma confusão grande. Porque a originalidade deles é algo acima da média. A nacionalidade deles é tão em autoestima que a primeira coisa que o diabo, Satanás, o caído fez com o povo de Israel, quando foi levado cativo na Babilônia, quem lembra de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, a primeira coisa foi instigar Nabucodonosor a mudar o nome. Porque o nome deles glorificavam a quem? A Deus. E esse Deus era remetido à geografia, a um lugar, a Israel, a aliança. Então, o seu nome, a sua nacionalidade, agora vamos usar o princípio SOD, o princípio espiritual, o seu endereço não é aqui na terra, o seu endereço é Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz: portanto, nós ressuscitamos com Cristo e estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus o Senhor. O nosso endereço é de cima, a nossa nacionalidade é dos céus. João capítulo 3 diz assim: necessário vos é nascer do alto. A igreja nasceu do alto, no poder do Espírito Santo, e o diabo não vai roubar a nossa identidade. Mandravando vossori miséria. Espírito Santo. Segundo, que seu evangelho não é o verdadeiro, porque ele deixa de lado a lei de Deus. Capítulo 3 e 4 ele vai responder essa acusação. Porque o evangelho é o que? Eu vou logo adiantar. O evangelho é o que? Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O antídoto para quem está fraco e doente não é outro senão o evangelho. Quer ser fortalecido? É o evangelho. Quer ser transformado? É o evangelho. Não tem ideologia nessa terra que sare, que cure, que transforme, que liberte a alma de um pecador, a não ser o poder desta palavra aplicada no coração de um arrependido. É o evangelho. 3. Terceira acusação, que o seu evangelho conduz à perda da vida, pois a lei é a proteção do homem contra a imoralidade. Capítulo 5 ao 6. Você está entendendo a mentalidade judaica? Para um judeu, a lei, tudo, só estava abaixo de Deus. O conceito de lei no judaísmo era tão forte. Eu vou voltar aqui um pouco na época dos Macabeus para você entender. Na época dos Macabeus, que muitos desprezam esse livro você deve ler.
tanto o primeiro como o segundo, a nível de contexto histórico, cultural. O judaísmo só não foi extinto por causa de Judas Macabeus, o seu pai, por causa daquela linhagem valente. Eu não li em nenhum livro ainda, nem os Espartacos, meu amigo, chega perto daquela raça oriunda da casa de Matias, nenhum. Homens tão valentes, mas tão guerreiros. Jonathan, irmão de Judas Macabeus, Judas, outro valente, estrategista, nada parava aqueles caras. O Império Ptolemaico, que vem do Egito, os Seleucidas, o Alexandre o Grande, Antíoco Epifânio, aquela galera toda ali, não se comparava à valentia, à ousadia, o fogo que ardia no coração dos macabeus. Aí você pergunta, por quê, pregador? Eles tinham um conceito de identidade acima da média. Eles davam importância à origem deles, que estava onde? Ali no livro de Êxodo, capítulo 3. Ali no livro de Êxodo, capítulo de número 19. Quando Deus desceu no monte, firmou um pacto de aliança com eles e firmou um casamento com eles, um contrato aonde Deus assinou, meu amigo, com seu próprio dedo. Como diz a Escritura, ele escreveu com seu dedo as tábuas de pedra. Pensa o dedo de Deus poderoso escrevendo, e o fogo truando, escrevendo, e o fogo gravando na pedra o que Deus requeria daquele povo, daquela esposa chamada Israel, senão fidelidade, fé. Eu vou aqui te adiantar com isso que o judaísmo nunca foi baseado em salvação pelas obras da lei. Que loucura, Bruno! Lutero nos disse isso, Calvino nos disse isso. Como eu te disse no começo, se desprende dessa galera, se desprende, pelo amor de Deus. É o reino de Deus que importa e não nomes de pessoas. O judaísmo nunca foi pautado em salvação por obras. Vou te provar na Bíblia. Êxodo capítulo 19, depois que Deus disse: Moisés, junta o povo para mim, santifica 3 dias, para os homens não pegarem mulher, tarará, 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 e no terceiro dia eu vou aparecer e vou falar contigo, e o povo vai ver que eu estou falando contigo, que eu estou confirmando a tua autoridade, e isso e aquilo outro, pá. Vai lá e faz, responde, fala, o povo ouviu, obedeceu. Aí Moisés disse: olha, Deus vai falar comigo e vai trazer as instruções para vocês também. Aí o povo, no versículo 8 do capítulo 19, diz assim: beleza, Moisés, tudo que o Senhor nos mandar, nós vamos obedecer. Por que o povo disse isso? Porque esse formato de contrato que Deus fez com eles é um contrato vassalo, suzerano. O que é isso? Antigamente os reis, eles faziam um contrato com o povo, na sua soberania, exigindo através de um código de leis. Quem lembra de Hammurabi na história? O código de Hammurabi, exigindo a observância desse código, toda a proteção visional, providencial do rei estaria sobre o povo. Mas a quebra dessa aliança, desse princípio, traria, como diz no Ceará, a chibatada. Ou seja, a punição. Aí o que foi que houve? Quando Deus se pronuncia dentro da cultura do Oriente Médio, o povo rapidamente entendeu. Por isso que é importante o estudo da cultura. Aí Deus agora lança o contrato, diz: olha, eu sou Deus, o Senhor, eu escolhi vocês, tarará. Escreve as leis, e a primeira lei, meu amigo, foi essa: não terás outros deuses diante de mim. Fidelidade, compromisso, correspondência. Perceba que Israel não escolheu Deus. Israel estava nas entranhas de Abraão. Nas entranhas de Abraão. Abraão não escolheu Deus, piorou, mas Deus o escolheu. Por que que você está aqui? Porque o Senhor Deus escolheu a sua igreja para reinar com ele e ser reino sacerdotal. Não fostes vós quem me escolhestes, disse Jesus, mas eu vos escolhi a vós. Então ele te jogou? Não, ele te colocou dentro da aliança. O Congresso da Família foi sobre o quê? As 7 alianças. Então, nosso Deus é um Deus de aliança, e o requisito primário dessa aliança é a fé, meu amigo. Quando Paulo diz assim, nenhum homem será justificado pelas obras da lei, mas justificado pela fé. Essa palavra no original, Lutero esqueceu a outra parte. Não é simplesmente acreditar como algo imaterial, crença, algo abstrato, mas a crença no grego é pistes, ou seja, compromisso declarado
de corresponder com alguém à altura desse alguém. Então, o nomismo da aliança, se você puder anotar, anote. O nomismo da aliança é a perspectiva judaica de salvação no Antigo Testamento e que foi usado e aplicado também no Novo Testamento. Compromisso e fidelidade. Você já viu muito e já ouviu que Deus, com todo respeito a quem pensa assim, que Deus escolheu uns para o céu e Deus escolheu outros para o inferno. Você já ouviu isso? Em contrapartida, Armínio diz que não, que o Senhor escolhe, mas o ser humano corresponde com Deus e o ser humano recebe Cristo quando esboça essa fé, de maneira que isso não é uma obra humana, mas pela graça divina, o Senhor, na graça preveniente, o capacita a crer. Contrapartida, os calvinistas alegam isso ser errado. E eu te faço aqui uma observação, eu não venho aqui defender nenhum lado e nenhum outro. Mas o que eu quero frisar nessa noite, em pouco tempo, é que a fé, a correspondência, ela é muito antes do que Calvino, muito antes do que Armínio. E o reino de Deus é muito antes de você e eu existir. O reino de Deus não está pautado em uma reflexão de um homem A, nem de um homem B, ainda que nós tenhamos que refletir acerca de Deus, porque isso é teologia, mas quando estudamos sem o lado A, sem o lado B, quem é das antigas aqui lembra que o funk era assim, rua é o lado A, rua é o lado B, aí começava a pancadaria. Não é lado A e não é o lado B que nós viemos aqui tratar nessa noite, mas o nomismo da aliança, que diz o que, pregador? Deus escolhia o sujeito, escolheu o povo de Israel, requeria obediência do eleito para entrar na eleição? Não, para permanecer na eleição. É totalmente diferente. Então, estudar sobre eleição, sobre predestinação, sem entender eleição corporativa e sem entender o nomismo da aliança, vai levar você ou para o lado A ou para o lado B. Houve um tempo que eu já defendi o lado A. Houve um tempo que eu já defendi o lado B. Hoje em dia não defendo mais nenhum e não defendo mais nenhum outro. Porque eu entendi que o reino de Deus é muito maior, é muito mais profundo do que eu me apegar a uma visão X ou uma visão Y. Você não vai encontrar em uma visão A nem uma visão B como se relacionar com um indivíduo de outra raça. É complicado quando você bota na balança, ou quando você bota na sua cabeça, seguir um segmento até o final. Por que eu não sou daqueles que são deterministas, que Deus escolheu uns para cima e outros para baixo? É porque a Escritura diz que o Senhor deseja a salvação de todos os homens. A Bíblia diz em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, e a condenação é esta, que os homens não vieram para a luz, para que as suas obras más não fossem manifestas, mas aqueles que são da luz, eles vêm para a luz, para que as suas boas obras sejam vistas. Percebeu que se Deus condena alguém, que ele já determinou para baixo, ele não seria justo. Há quebra-cabeças na Bíblia que não dá para você juntar. Ah, mas o texto de João 6, de João tal e 10, só que o outro texto que diz aquilo que aparenta o contrário, como você vai fazer? O conselho que eu lhe dou, tire o preconceito da sua cabecinha, pelo amor de Deus. Então eu estou falando com todo respeito a quem pensa diferente. Se você serve a Deus melhor, acreditando que Deus determinou uns para cima e outros para baixo, seja você santo, porque nos pontos principais a gente concorda que sem santificação ninguém vai ver a Deus. O calvinista também crê assim. É que nem escatologia pré, mid e pós-tribulacionismo, divergentes em muitos pontos, mas todos acreditam que Jesus vai voltar, todos acreditam que Jesus vai restaurar a terra, todos acreditam que haverá o juízo final,
todos acreditam que vamos viver para sempre com Deus. Então, entenda que agora eu vou entrar no outro nível da carta. Entenda que todo princípio de demarcação, de sectarismo, de partidarismo, não agrega no reino, só traz divisão. E disse Jesus que uma casa dividida, ela não subsiste. Porque acusaram Jesus de expulsar demônios com o dedo, com o poder de Satanás. Ele respondeu: vocês estão ficando equivocados. Como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois todo reino dividido, ele não subsiste. Quem já sofreu preconceito porque é arminiano, não vou pedir para levantar a mão, sofre preconceito. Quem já sofreu preconceito porque é calvinista, sofre também. Tem gente que tem ódio de calvinista. Tem calvinista que tem ódio de arminiano. Eu assisto, eu vejo a arrumação. É coisa pesada. É deboche, é ironia. Vou nem citar o nome para não ficar feio, mas, meu amigo, é cada uma. Então Jesus não nos chamou para defendermos partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de não sei de quem, eu sou da Legião de Maria, eu sou do franciscano, eu sou disso, eu sou da... Não, meu amigo, nós fomos chamados para nos relacionarmos com Jesus e acabou. Vamos lá, estou falando dentro da nova perspectiva sobre o apóstolo Paulo em conexão com o Concílio de Jerusalém em Atos 15. Não vou ter tempo de te dizer as respostas das acusações contra a nova perspectiva de Paulo. Tem um livro que, se você puder adquirir, é muito proveitoso, é A Nova Perspectiva sobre o Apóstolo Paulo, do James D. Dunn. Eu não sei se pronuncia assim no inglês, essa aula eu faltei. Ou James D. Dunn, não sei. Um dos dois. O Haroldo aqui é Dan. O Will me disse aqui que é o Dan. É o Dan, né? É A Nova Perspectiva do apóstolo Paulo, James D. Dunn, que se escreve Dunn. Amém? Então essa nova perspectiva nos ensina que obras da lei, que Paulo fala aqui, James, né? Que Paulo fala no capítulo 1 e no capítulo 2, precisamente dizendo, no versículo 16, que diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. No contexto do capítulo 1 e do capítulo 2, para finalizar, Paulo combate os judaizantes. Os judaizantes queriam que os crentes gentios se circuncidassem. Queria que os crentes gentios, que não eram de etnia judaica, comessem só os alimentos que era prescrito na lei de Moisés. Então as obras da lei não se restringem somente ao entendimento que Lutero e Calvino tiveram, e também Armínio teve, que as obras da lei é o nomismo da aliança, ou seja, obedecer para permanecer nessa eleição. Não é somente isso. Mas as obras da lei que Paulo fala são elementos demarcadores de etnia judaica. Lembra que eu falei que para um judeu a sua identidade era acima da média, era muito importante. A circuncisão, que está escrito em Levítico capítulo 20, alguns versículos em diante, dizendo que a circuncisão e as leis alimentares diferenciariam eles dos gentios e que eles não poderiam ter muito contato com o gentio. Houve na mentalidade judaica um exagero. Então, quando Paulo aparece pregando que um gentio convertido não precisava se circuncidar, disseram que Paulo estava ficando doido. Como é que pode? Você está pregando contra a nacionalidade? Você está pregando contra a nossa etnia? Contra a nossa nação? Você está pregando contra a nossa identidade? Porque eles acreditavam tanto que a circuncisão demarcava, distinguia eles como povo de Deus, que se alguém não circuncidasse, professasse a fé no Messias, esse alguém não seria incluso como povo de Deus.
É essa ótica que eu quero trazer para você nessa noite. A carta aos Romanos foi escrita da mesma maneira. As obras da lei que Paulo fala, não é dizendo que o judeu ou o judaísmo acreditava que a salvação é pelas obras. Quer ver só? Abacuque, capítulo 3 diz o quê? O justo viverá pela fé. Nunca Deus usou os profetas para dizer que a salvação seria pelas obras. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Depois daqueles dias, eu estabelecerei um novo concerto com eles. Escreverei as minhas leis dentro deles. Todo reformador aplica essa passagem ao Evangelho. Está correto? Está. Só que tem um detalhe que é esquecido. É a lei que Deus prometeu escrever dentro de você. Então por que a lei seria ruim? Não é. Mas Paulo está dizendo que assim as obras da lei, é justamente essa aparente contradição. As obras da lei que Paulo está dizendo não é todo o aspecto moral, mas é o aspecto demarcador. Sabe o que é que o judaizante queria? Era se gloriar na carne do meu querido irmão. Se você circuncidasse, facilmente eu lhe diria, esse aqui me pertence, vou me orgulhar sobre ele, é o meu prosélito, é agora um como nós. Quem combateu esse tipo de coisa? Jesus, na parábola acerca da mesa do reino, o homem convidou várias pessoas para um grande banquete. Pessoas importantes, nenhum quis. Nenhum compareceu. Aí o dono da festa disse assim, já sei. Meu empregado faz o seguinte, faz diferente. Vai nas ruas, vai nos becos, vai nas valadas, no alto, no baixo, debaixo da terra, seja onde for, e convida os aleijados, os mancos, os cegos, os pecadores, as prostitutas, os ladrões, os homicidas, os mentirosos, os segregados, os cobradores de impostos, os traidores. Chama a nata estragada todinha para a festa, porque é com eles que eu vou fazer a festa. Então, o orgulho do judeu era esse, e o medo deles era esse, não perder a sua identidade étnica. É que Paulo está combatendo. Por isso que você, quando lê em Tiago, capítulo 2, Tiago parece contradizer Paulo, e ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 21, porventura Abraão nosso pai não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado com justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Tiago fala, versículos anteriores, no capítulo 2, que a fé sem obras ela é morta. Então, salvação somente pela fé não significa declarar que crê em Jesus, sem correspondência com as suas atitudes, com as suas obras. A lei é importante, foi escrita dentro de mim e escrita dentro de você. A obediência é o maior requerimento do Deus da aliança. Ninguém entra no céu se não obedecer a Deus. Não para ser salvo, mas porque já é salvo. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Pela graça sois salvos por meio da fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Agora o outro versículo a galera esconde. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas somos feituras sua, criados para as boas obras, para que andássemos nelas. É nesse contexto que a Bíblia declara que a nossa obra é de grande importância. Se declaramos que temos fé em Deus e a nossa vida não corresponde, não obedecemos, a nossa eleição é apenas uma aparência e da boca para fora. Outro ponto para mim finalizar, fique de pé, por gentileza. Princípio demarcador. Deixa eu beber aqui na minha garrafinha. Princípio demarcador. Preconceito. Não aceitava o povo gentil ser da aliança.
Quem lembra de Pedro, mais uma vez o pobre do Pedro hoje sofreu. Pedro no capítulo 10, resistindo quem? A Deus. Ele diz que na hora do almoço teve um êxtase. No grego, ecstase, ou seja, a sua mente foi tirada do plano natural e elevada para o plano espiritual, sem perder a consciência. Ele teve uma visão de um grande lençol descendo de um vaso, com animais quadrúpedes de toda espécie. E a voz do personagem dizia: mata e come, Pedro. Sabe o que foi que Pedro disse? Sabendo que era uma visão, sabendo que era de Deus, Deus me livre. Se fosse católico romano, ele tinha feito, ó. Deus me livre de comer coisa imunda. Nunca comi, não vai ser agora, Deus. Você está entendendo o que o preconceito faz na cabeça de um indivíduo? O evangelho, meu querido irmão, em resumo, é a quebra do paradigma humano, é a quebra do preconceito humano. A igreja é a única instituição aqui nessa terra que na sua reunião aceita negro, aceita branco, aceita pardo, japonês, chinês, amarelo, tailandês, seja quem for, gordo, magro, alto, baixo, sem discriminação, e ainda não cobra R$1 para participar do culto, porque foi pela graça, e não foi de graça, é pela graça. Isso é derramado na lateralidade. Deus disse: Pedro, é hoje que eu vou te libertar do teu preconceito, cabra ruim. Mata e come, não chama de imundo aquilo que eu santifiquei. Você está entendendo a pegada? Não é sobre Calvino, não é sobre Armínio, não é sobre Silas, não é sobre Adeildo Costa, Marco Feliciano, não é sobre pessoas, mas é sobre a pessoa de Jesus, que ama a todos sem reservas. Não queira circuncidar o seu irmão, não queira ganhar ele para o seu projeto de leis. Estamos na Câmara dos Vereadores agora, do Senado. Não queira ganharem eles para os seus projetos, para as suas mentalidades, para os seus conceitos. Pregue somente o reino, não corte o prepúcio de ninguém. Quando você corta o prepúcio de alguém, você está dizendo que ele só será de Deus se ele for igual a você. E a Bíblia Sagrada mostra que o Novo Testamento, ele é diverso, mas ele é unido. Unidade na diversidade, diversidade na unidade. Há um só evangelho, pois não me envergonham dele. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos fé, mas nós também temos obras. Nós temos obras, mas nós temos fé. Nós temos fé, mas nós não temos orgulho. Quem quiser se gloriar, glorie-se na pessoa de Jesus Cristo, este crucificado, mas ressurreto, crido no mundo, pregado entre os gentios, subiu e está na glória, à destra de Deus Pai, e as palmas louve o nome do eterno Senhor. Dá tempo o louvor, irmão Yuri? Queria convidar a minha amada irmã Bruna, minha esposa, minha amiga, minha mamãe, essa jovem senhora, essa jovem mamãe, louvando junto com a Eloá. Que bênção.